Glória a Deus. Estamos felizes nessa noite por estarmos aqui, por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Heraldo, pela confiança. Pastora, que Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida de alguns amigos, evangelista Ramon, evangelista Diego Guerra, os meninos da banda, que Deus abençoe. Cantor Abimael, é uma honra, que Deus abençoe a sua vida. Com a permissão do pastor, eu gostaria de convidar os irmãos para se colocar sobre os pés. E eu quero te desafiar agora. Eu vou contar de 1 até 3. E você vai dar o maior glória a Deus que você for capaz. Quem está comigo? 1, 2, 3. Glória a Deus. 1, 2, 3. Glória. Deus está na casa. O inimigo fez de tudo para parar. O inimigo fez de tudo para não acontecer. Mas ele se esqueceu de uma coisa, do que Deus fala para Isaías: operando eu, quem impedirá? Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Aleluia. Todos acharam? E assim está escrito: a mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis, e eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Podem se assentar. Muito obrigado. Meus queridos, o texto que nós temos em mãos é um texto que particularmente chama muito a minha atenção. Nós temos em mão o livro de Ezequiel, um dos livros mais conhecidos do Antigo Testamento. E esse texto que nós acabamos de ler, sem dúvidas, é o texto mais citado no livro do profeta Ezequiel. Nós escutamos louvores, nós escutamos pregações relacionadas a esse texto. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós sabemos que Deus ele está usando o vale para representar a situação que Israel estava. Quando nós pegamos um contexto histórico da vida do profeta Ezequiel, nós vamos descobrir que Ezequiel, além de ser da tribo de Levi, ele estava se preparando para exercer um ministério sacerdotal. Aos seus 25 anos de idade, ele começa a estudar na escola de sacerdote, para nos seus 30 anos de idade, ele começar a exercer o seu ministério sacerdotal. Mas às vezes nós fazemos planos e no meio do caminho acontecem coisas que parece até que é para desvirtuar
Parece até que é para impedir. Mas quando Deus nos faz uma promessa, independente do empecilho que tem no meio do caminho, nós temos que guardar a nossa esperança em quem nos fez a promessa. Aos seus 30 anos de idade, Ezequiel se encontra agora exilado na Babilônia, por causa de um erro de um líder que não seguia princípios. O rei Jeoaquim fez aquilo que não era bom aos olhos do Senhor. Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse, saqueasse a cidade e levou o povo em cativo para a Babilônia. Quando eu entro no capítulo 1 de Ezequiel, eu vejo Ezequiel descrevendo: e estava eu junto com os outros cativos diante do rio Quebar, e eu tive visões de Deus. Mas olha isso aqui, antes dele citar a situação e o cenário, ele diz: eu sou Ezequiel, sou filho de Buzi. Quando nós buscamos o significado do nome Buzi, quer dizer castigado por Deus. Quando nós pegamos o significado do nome de Ezequiel, é Deus me fortalece. Observamos que naquele tempo nomes eram dados a filhos de acordo com a situação que estava vivendo. Então talvez o pai de Buzi passava por um momento caótico, passava por um momento de dificuldade. O filho dele nasce, ele dá um nome ao filho dele, Buzi, castigado por Deus. Mas nós observamos na história que Buzi também passou por momentos caóticos, também passou por momentos de dificuldade. Mas o nome que ele deu para o filho dele tem por significado: Deus me fortalece. Como assim, Atos? Eu não entendi. Estou passando pela dificuldade, mas Deus me fortalece. Estou passando pelo caos, mas Deus me fortalece. Parece que tudo está desmoronando, mas Deus me fortalece. Até no castigo, Deus te fortalece. Até no deserto, Deus te fortalece. Até quando você pensa em parar, é Deus quem te fortalece. E Ezequiel, ele descreve o cenário. E qual é o cenário? Eu estava na Babilônia. Eu estava em um lugar desproporcional ao ego do ser humano. E eu estava junto com os outros cativos. Mas e aí, Ezequiel? E aí que o céu se abriu, e eu tive visões da parte de Deus. Em Jerusalém, ele nunca viu o céu se abrindo. Em Jerusalém, ele nunca teve visões da parte de Deus. Mas às vezes Deus vai permitir você passar por situações para Ele te mostrar coisas que na zona de conforto Ele não poderia te mostrar. Então, após isso, no versículo 3 ele diz: e a palavra do Senhor desceu sobre Ezequiel, e a mão do Senhor esteve sobre ele. Não é sobre o cenário, não é sobre o lugar, não é sobre o momento. É sobre o quê? É sobre a mão do Senhor que está sobre a sua vida. É sobre a mão do Senhor que está sobre a sua casa. Tinha tudo para parar, tinha tudo para desistir, tinha tudo para tirar a própria vida, mas a mão do Senhor estava sobre a sua vida. Mas por que, pregador? Porque quando o negócio é com você, o cenário não importa. Quando o negócio é com você, o ambiente não importa. O negócio de Deus é com você. Só que eu imagino, Diego, as pessoas olhando para Ezequiel e dizendo: olha lá, estudou tanto, se preparou tanto, só que agora ele está num lugar que ele não pode nem pregar.
Ele está num ambiente que não tem templo para ele servir como sacerdote. Só que eu amo meu Deus, porque na multiforme sabedoria de Deus, Deus olha para Ezequiel e diz: já que eu não posso te usar como sacerdote, então eu vou te usar como profeta, mas eu não abro mão daquilo que eu te entreguei. Capítulo 2, Deus manda o profeta se levantar e começa a falar com ele. Fala: ei Ezequiel, não está acabado não, não está destruído não, Jerusalém está devastada, mas o povo precisa ouvir a palavra de Deus, o povo precisa ouvir Deus falando. Mas calma aí Deus, olha o cenário, olha a situação. O mesmo rio que Ezequiel estava diante quando ele era cativo é o mesmo rio que um anjo mede e diz: vem. É o mesmo rio que um anjo mede e diz: vem. E por que tem gente que afunda, Diego? É porque está pisando aonde Deus ainda não mediu. O mesmo cenário caótico, de tristeza, de dor, é o mesmo lugar que Deus vai enviar socorro do céu para te dizer: a promessa ainda está de pé, o chamado ainda está de pé. Nós já temos a base da introdução, e nós vemos que Israel chega a esse ponto. Por quê? Porque saiu dos caminhos de Deus, saiu dos princípios de Deus. Israel estava no Egito, Deus tira com braço forte, começa a instruir Israel. Só que aí quando Israel chega na terra, Israel começa a idolatrar deuses estranhos. O ouro que Deus deu para Israel, Israel estava ofertando diante dos pés de Baal. Então Israel chega nessa situação. No Ezequiel capítulo 8, eu lendo o texto, Deus ele fala uma coisa para o profeta, que aquilo ali foi a mesma coisa de rasgar minha alma. Deus olha para ele e diz: Ezequiel, eles me expulsaram do meu santuário, eles me colocaram para fora da minha casa, e olha o que eles estão fazendo: adorando a deuses estranhos. Só que pela luz da Bíblia eu entendo que eles se prostravam para Baal. Eu imagino agora a estátua de Baal enorme no meio da cidade. Alguém ia lá, prestava sacrifício, alguém ia lá, prestava oferta. Mas aí eu consigo entender também que Baal tinha ouvido, mas não ouvia. Baal tinha olho, mas não via. Baal tinha boca, mas não falava. Baal tinha mão, mas não podia tocar. Baal tinha pé, mas não podia andar. Até tinha uma face, mas não servia de nada. E eu me alegro porque eu nunca vi o ouvido do meu Deus. Mas o salmista vai dizer: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Eu nunca vi os olhos do meu Deus, mas João vai dizer que é como chama de fogo. Eu nunca vi a boca do meu Deus, mas ele fala para Jeremias: clama-me e eu respondeste-ei. Eu nunca vi as mãos do meu Deus, mas aí ele fala: ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e não há quem faça escapar das minhas mãos. E operando eu, quem pedirá? Eu nunca vi os pés do meu Deus, mas em Isaías 66, Isaías escreve: assim diz o Senhor, o meu trono é no céu, e a terra é onde eu descanso os meus pés. Eu nunca vi a face do meu Deus, mas ele fala em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a minha terra. Ainda não entendi, pregador. Baal se levantou, caiu. Aserá se levantou, caiu. Dagon se levantou, caiu. Vai se levantar em peso, mas vai cair. Mas a igreja permanece de pé. A igreja não para, porque está alicerçada na palavra. Ezequiel capítulo 10. O profeta diz: com os meus olhos eu vi a glória de Deus saindo da terra. Foi Deus que quis sair? Não, foi o povo que expulsou. Deus, ele não fica onde ele não é bem-vindo. Deus, ele não fica onde não tem culto prestado para ele. Deus, ele não fica presente, Diego. A glória não se manifesta aonde o dono da glória não é bem-vindo. Nós queremos pular demais, nós queremos rodar demais, mas é um relacionamento momentâneo. Lá fora nós esquecemos que Deus existe. Lá fora nós esquecemos que o Deus que nos fez pular aqui dentro quer se relacionar com a gente lá fora. Nós esquecemos disso. Ezequiel, ele traz a situação do povo, a situação que o povo vivia. Esse povo que quando chega na terra, que quando a promessa se cumpre, começa a se corromper, começa a se distanciar. Lá dentro do Egito, alguém olhava para Israel e dizia: olha lá o povo escravo, olha lá o povo que trabalha para a gente, que faz o que a gente manda. Isso é porque o povo tinha se distanciado de Deus. O povo não clamava mais. É certo que era cumprimento de palavra, mas não faziam questão de ter a presença de Deus. Só que aí quando o povo entra na terra prometida, o assunto já é outro. Alguém olha para o povo e diz: lá vem Israel. Olha lá, Israel está vindo na nossa direção. Jericó começa a tremer e diz: vem lá Israel andando na nossa direção. Aí Douglas, talvez alguém pergunta: mas o que tem esse Israel? Aí alguém levanta a mão e diz: ei, você não sabia que o Deus deles fez o mar vermelho se abrir? Você não sabia que o Deus deles fez o rio Jordão abrir para o povo passar? Você não sabia que o Deus dele é aquele que quando entra os reis se abalam, as nações tremem? E o que é que ele faz? Ele dá fim na guerra, porque ele quebra o arco, ele corta a lança e os carros de guerra ele lança no fogo. É ele, a glória é dele, o louvor é para ele. Aí nós estamos igual Israel. Israel começa a atribuir a glória para Deus de barro e de madeira. E hoje não é diferente. Estão pegando a natureza que o meu Deus fez e estão entregando na mão de deuses estranhos. Eu não quero aqui, pastor, ser intolerante e religioso, mas eu acredito que esse é o tempo da igreja tomar território. Esse é o tempo da igreja tomar território que nunca pertenceu ao inimigo. E lá dentro do candomblé tem alguém dizendo que Iemanjá é quem manda no mar. Mas em Êxodo capítulo 14, eu imagino Deus falando: Moisés, toca o cajado na água, mas esse mar não se abrir, nós vamos passar andando por cima dele. Lá eles estão dizendo que Xangô é quem manda no fogo. Mas em Daniel capítulo 3, 3 homens são lançados dentro da fornalha, mas o quarto homem desce e começa a marchar dentro do fogo. Lá eles estão dizendo que Oxalá é o pai da paz, mas Isaías vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e todo o principado está sobre os teus ombros, e ele será chamado Deus forte, conselheiro, pai da eternidade,
potestade e príncipe da paz. Lá eles dizem que Nanã é a mãe da morte, mas aí Paulo vai dizer: aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está o teu agrilhão? O rei ressuscitou, e ele vive, e ele vive, e ele vive, e ele vive, e ele vive. Acho que a introdução deu para a igreja entender. Agora vamos entrar no texto. Ezequiel 37. Deus, ele me mostra aqui o exterior de Israel. Porque alguém olhava por fora e dizia: Israel ainda é o mesmo. Israel passa a noite inteira na noitada, comemorando não sei o que, mas deve estar bem. Só que aí Deus estava olhando para o exterior de Israel e estava dizendo: Ezequiel, pode viver. Mas calma aí, não estava vivo, não estava feliz, não estava pulando. Mas Deus conhece o interior. E Deus está olhando para o interior e está dizendo: está morto. Não tem mais a essência de adoração. Não tem mais a essência de pregar um evangelho. Não tem mais a essência de descer para buscar a face do Senhor. Perdeu a essência. Aí dão apoio para alguém que desafia o poder de Deus. Só que eu acho lindo, Diego, acho que já ouviu falar, um homem chamado Che Guevara. Ele abriu a boca para dizer: eu e Cristo somos diferentes. Por quê? Porque se ele atravessasse o meu caminho, eu esmagaria ele como se ele fosse um verme. Só que aí Che Guevara morreu, a terra não teve nenhuma reação. Mas aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus entrega o Espírito, a terra estremece, o sol para. Mas aí, se nós formos procurar saber, talvez nem os restos mortais de Che Guevara estejam no túmulo dele. Só que aí Jesus entrou no túmulo na sexta, ficou no túmulo no sábado. Aí de manhã bem cedinho a terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Aí se cumpre o que Paulo diz: pois eu estou certo de que nem a morte, de que nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem a doença, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí Deus faz uma pergunta para Ezequiel: filho do homem, pode esses ossos voltar a viver? Aí Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Alguém abre a boca e diz: o profeta é de pouca fé, o profeta é covarde. Mas quando Ezequiel diz: tu sabes, ele está entregando a responsabilidade na mão de quem entende. Ele está dizendo: Senhor, se for por mim, esse vale continua do mesmo jeito. Se for pelo poder da minha mão, o vale continua do mesmo jeito. Mas eu sei que com o poder que há em ti, esse vale pode se colocar de pé. Aí Deus diz: profetiza. E qual era a profecia de Ezequiel? Será que a profecia de Ezequiel era assim: ei, manda o Pix que eu revelo o seu CPF, faz o Pix que eu revelo a sua identidade? Não. A profecia de Ezequiel era diferente. Ele olha para os ossos, eu imagino, em outras palavras, ele dizendo: ei, esquece o profeta aqui, não vejo o profeta aqui não, mas pelo amor de Deus, ouve a palavra do Senhor. Sabe por que os nossos templos têm se tornado vales e a igreja tem se tornado ossos secos? É porque estão dando mais visibilidade para o profeta do que ouvido para a palavra. Por isso que a vida não volta.
Por isso que a essência não volta, porque nós estamos preocupados com quem vai pregar. Nós não estamos preocupados em ouvir a mensagem que Deus vai trazer através da boca do pregador. Por que a profecia é ouve a palavra? Porque é a palavra que cura, é a palavra que restaura, é a palavra que renova. Nós olhamos a Bíblia e nós vemos que essa Bíblia, que alguém diz que precisa ser atualizada, que alguém diz que é antiquada, foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Me prova, eu provo. Quando nós vamos em Gênesis capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Êxodo capítulo 3, no versículo 5, e Deus bradou de dentro da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, e ele me disse: filho do homem, ponha-te de pé, pois eu desejo falar contigo. Jeremias capítulo 18, e a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, pois eu te farei ouvir as minhas palavras. Isaías capítulo 1, versículo 2, atenção, ó céus, escutai, ó terra, pois assim diz o Senhor. Aí quando nós entramos em Salmos 119, no verso 9, o salmista diz: como pode um jovem manter reto os teus caminhos? É meditando na palavra do Senhor. Salmo 119, verso 11, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, no verso 101, o salmista diz: desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. No Salmo 119, no verso 105, ele diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. Em João capítulo 1, João diz: e no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No versículo 14 ele diz: e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós, com a glória do unigênito de Deus. Pedro está a noite inteira no mar, ele não pega um peixe. Quando ele encontra com Jesus, Jesus diz: volta lá. Ele diz: Senhor, passei a noite inteira no mar, não peguei um peixe, mas mediante a tua palavra eu lançarei a rede. Aí alguém diz: ei, vamos destruir a Bíblia, vamos atualizar a Bíblia, vamos parar esse negócio de evangelho. Aí Mateus 24, versículo 35, Jesus diz: passarão céus, passarão terra, mas as minhas palavras não passarão. Vai cair ideologia, vai cair opositor, mas a palavra não vai mudar. Termino agora, pastor. Ezequiel é pego dentro da Babilônia em espírito e é trago para o meio de um vale. Só que algo que me constrange, que me chama a atenção aqui é que Deus coloca o profeta no meio de um vale, mas ao redor dos ossos. Geograficamente isso é impossível, porque o vale estava cheio. Mas por que Deus coloca ao redor dos ossos? Aí alguém diz: é para não quebrar, é para não danificar. Não, não é por isso. Lembra que eu falei que Ezequiel é um sacerdote? Sacerdote segundo a lei, ele não pode tocar naquilo que é morto, senão ele se torna impuro. Deus coloca o cara no meio de um vale, cheio de restos mortais, e Deus coloca ao redor dos ossos. É uma forma de Deus dizer:
Profetiza, mas não toque naquilo que vai te deixar impuro. Profetiza, mas não perca seu tempo com aquilo que vai tirar a sua santidade. Profetiza, mas não toca naquilo que vai tirar a tua comunhão. Profetiza, mas não toque naquilo que vai te tirar do foco, que vai te desvirtuar da promessa. Ainda não entendi, pregador. Deus me traz aqui hoje para dizer: é tempo de profeta profetizar no meio do vale. Profeta de congresso tem um bocado, profeta de festividade tem um bocado, e os profetas de vale tá onde? O negócio vai apertar, pastor. Isso me alegra, por quê? Porque agora Deus vai mostrar quem é e quem não é, quem faz e quem não faz, quem tem e quem não tem. Diego, quando Deus me fez a promessa, o meu sonho, eu sonhava com isso: eu chegar num congresso cheio de gente, dentro de um carro do ano, coisa mais linda, faz parte da promessa. Os meus planos eram esse. Só que com o rumo que as coisas estão tomando, eu não me vejo mais chegando no congresso dentro de um carro do ano, mas eu me vejo saindo de lá algemado dentro de um camburão. Por quê, pregador? Porque eu vou preso, eu dou a minha vida pela causa, mas eu não abro mão dos meus princípios. Eu não deixo de dizer que Deus fez homem e que Deus fez mulher, que Deus fez homem e que Deus fez mulher. O inimigo vai se levantar, mas vai cair. A igreja marcha, a igreja marcha, a igreja marcha. Aí o sussurro começa a correr lá fora. Olha só a situação que o Brasil se colocou. Olha só a situação que o Brasil está. Só que sabe qual é a minha alegria aqui? É que todo período de crise de Israel, Deus levanta um profeta. Toda vez que Israel entrava na crise, Deus levantava um profeta. E eu sempre digo isso aqui: é uma geração que vai trazer a glória de volta, que vai trazer a presença de volta. Porque os filisteus estavam se alegrando, pastor, porque a arca tinha sido levada de Israel. Saul assume o trono, reina 42 anos e não sente falta da presença. Mas aí Deus levanta alguém cheio de autoridade, alguém que era segundo o coração dele. Aí eu imagino Davi sentando no trono, e eu imagino Davi inquieto. Por quê? Porque agora o nome que ecoa dentro de Israel é Icabod. Foi-se embora a glória de Israel. Mas aí eu imagino Davi triste, e um servo talvez chega para ele e pergunta: meu rei, qual é o motivo dessa aflição? Por que o Senhor se encontra dessa forma? Aí eu imagino Davi dizendo: o nome que ecoa aí é um nome muito triste. Foi embora a glória de Israel. Agora ninguém prega em Israel, agora ninguém profetiza em Israel. Aí talvez o servo pergunta: o que é que eu posso fazer, meu rei, para alegrar o Senhor? Aí eu imagino Davi dizendo: reúna 50 homens de peleja, Diego. É 50 homens de oração, 50 homens que têm vida com Deus. E agora vamos partir para a peleja. Mas a glória vai voltar para Israel. A glória vai voltar para Israel. Alguém está dizendo: o Brasil acabou por aqui, o Brasil parou por aqui. Mas Deus ainda levanta profeta para dizer: a glória vai voltar para Israel. Acabou. Sabe aonde tem morte? Onde a palavra não desce. Sabe aonde há falta de vida? Aonde a palavra não desce. Só que aí Deus pega um profeta
que tanto faz para ele se ele vai pregar na Assembleia, ou se ele vai pregar na Batista, ou se ele vai pregar na Lagoinha. Tanto faz para ele. Ele só quer ver pessoas sendo restauradas. E Deus pega o profeta de dentro da Babilônia e traz para dentro de Jerusalém. Porque não tem como você querer consertar a Babilônia se Jerusalém está todo bagunçado. Se dentro de Jerusalém o povo está caído, o povo está morto. Então Deus pega o profeta, bota no meio do vale e diz: ei, levanta o povo que está prostrado, levanta o povo que está caído. Eu posso ser profeta aqui. Deus te colocou no meio do vale, não foi para você se prostrar, não foi para você murmurar, foi para você levantar quem está caído lá dentro. Aí está no meio do vale e acha que é o fim. Aí tem pessoas que dizem: eu vou chamar o pastor Heraldo, porque ele é usado, para ele liberar uma palavra sobre a vida do meu filho que está desviado, sobre a vida da minha filha que está desviada. Não precisa vir ninguém lá de fora, não. Seja profeta dentro da sua casa. Usa a autoridade que Deus te deu e profetiza dentro da tua casa. Você está dizendo: eu vou chamar alguém lá de fora, e Deus está dizendo: profetiza. Eu vou chamar alguém da igreja, e Deus está dizendo: profetiza. Usa a autoridade que Deus te deu, usa a autoridade que Ele te entregou, usa a autoridade que Ele entregou nas suas mãos. Eu quero saber aqui nessa noite, talvez entrou pessoas aqui dentro que está na situação de Israel. Pessoas que talvez pensou: eu vou lá porque eu não tenho nada para fazer, não tenho outro lugar para ir. Mas assim como Deus criou situações na Bíblia, criou a situação das ovelhas para trazer Moisés para Horebe, Deus criou essa situação aí. Eu vou lá porque eu não tenho o que fazer, para te trazer de volta para o propósito, para te trazer de volta para a chamada, para te despertar. Eu quero saber aqui nessa noite, se tem alguém que aqui talvez está afastado, talvez decepções dentro da igreja fez com que você esfriasse a tua fé, com que você não quero mais saber desse negócio de evangelho. Mas Deus, Ele me trouxe lá da minha casa aqui hoje para dizer para você: Deus precisa de você para profetizar no meio de um vale. Tem pessoas que estão caídas dentro do vale, e Deus quer usar a sua boca no meio do vale. Eu quero saber aqui se nessa noite, não vou insistir muito, a palavra foi pregada. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero saber se nessa noite tem alguém que foi ministrado por essa palavra, alguém que guardou essa palavra no coração e queira fazer uma aliança com Jesus aqui nessa noite. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que queira fazer essa aliança. Não, eu estou distante, eu não quero mais saber disso, porque o pastor me falou algo, o pastor não me deu uma oportunidade. Entenda que quem morreu por você na cruz foi Jesus, não foi pastor. E Ele está aqui hoje te chamando de volta para um propósito, te chamando de volta para uma chamada. Ele sente saudade de você, Ele quer voltar a se relacionar com você. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Eu quero saber se tem alguém para Jesus aqui nessa noite. Vou perguntar pela última vez: tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Que Deus abençoe as famílias que estão aqui. Que nessa nova jornada Deus possa nos dar força, possa estar nos dando estrutura. Pedro, ele diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor e ele brama como um leão à procura de quem tragar.
Mas aí eu me alegro porque ele só brama como leão, mas ele não é leão. Mas nós temos um leão ao nosso favor. Apocalipse 5, João diz: e eu vi à destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e continha 7 selos. E um anjo bradava em alta voz dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Procurei na terra, no céu e debaixo da terra, ninguém era digno. O que é que você fez, João? Eu chorei muito, mas um dos anciões de dias me consolou dizendo: não chora, porque o leão da tribo de Judá prevaleceu. Ele venceu, ele venceu.